Oi, tudo bem? 12 livros para 2023. Manuscrito encontrado em Acra, do Paulo Coelho. Essa edição aqui eu ganhei do Chore da Almia, lá de Marília, meus amigos. Esse livro é da Sextante e é de 2012. Tá saindo agora em dezembro, porque eu fiz o projeto de curso de literatura brasileira, que pegou então os meses de outubro, novembro e dezembro. Então agora em dezembro está saindo os livros desse projeto para conclusão aí dessas leituras de 12 livros para 2023. É interessante eu ter um livro de Paulo Coelho aqui na minha coleção. Eu não era muito adepto dessa literatura. Na faculdade, muito preconceito em torno do Paulo Coelho. Eu já li dele na beira do rio Pietra, sentei e chorei. Mas esse aqui me surpreendeu, foi uma ótima leitura. Leitura reflexiva, leitura muito interessante. O que nós temos aqui, então? Um manuscrito encontrado em Acra. Acra, eu pesquisei, é a capital e maior cidade de Gana, na costa atlântica da África Ocidental. O que esse manuscrito fala? O que tem nesse manuscrito? Então ali nós temos Jerusalém, no ano de 1099, se preparando para um ataque dos cruzados. Então o manuscrito vai falar desse acontecimento. Dentro dos muros da cidade, no dia 14 de julho de 1099, nós temos um sábio conhecido apenas como Cópita, que reúne as mulheres, os homens, crianças de todas as idades e pronuncia palavras sábias, conselhos, mensagens importantes para o povo. E esse Cópita, esse sábio, ele chama o povo para encarar a verdade e lidar com os temores, com os medos da queda iminente da cidade em poder dos cruzados. Então é interessante você observar isso. É isso que trata o manuscrito. Os momentos, as horas anteriores a esta invasão de Jerusalém no ano 1099. Mas o que eu gostei assim foi que o Paulo Coelho ele coloca uma introdução aqui de que esse manuscrito encontrado lá em Acra, que relata essa situação, foi dado a ele por alguém conhecido e ele fez apenas a transcrição desta história. Então você fica assim, foi ele que criou essa situação? É uma ficção ou é uma realidade? Porque esse manuscrito ele foi passando de geração em geração. Então aqui nós temos um prólogo tratando disso, de dois irmãos que no Alto Egito encontram os manuscritos. Depois esses manuscritos vão passando de mãos em mãos, até chegar em 1974, quando um arqueólogo inglês, Sir Walter Wilkinson, descobriu esse manuscrito em 3 línguas, árabe, hebreu e latim, e depois fez cópias desses manuscritos, começou a circular o mundo, então ele teve contato com um manuscrito original, vamos dizer assim, que o filho desse Walter Wilkinson, no Natal de 1982, no país de Gales, em Porto Madoc, lá no Reino Unido, deu para falou para o Paulo Coelho desse manuscrito em 82, e em 2011 é que ele recebeu uma cópia do texto, então não é original, uma cópia. E agora ele diz, passo a transcrevê-lo. Será isso uma técnica, né, literária para se esconder atrás de um narrador antigo? Ou para dizer que esse texto é autêntico? Que o trabalho do Paulo Coelho aqui é só narrar os fatos como ele recebeu em mãos? Eu achei esse truque bem sensacional. Aí você fica se perguntando, né? É essa história aqui verídica? Ou é uma artimanha do Paulo Coelho para dizer para nós o que ele quer, né? Nessa iminência da queda de Jerusalém. Então, quais são os temas que vão aparecer aqui, né?
Então nós temos aqui os temas da lealdade, da traição, do amor, da solidão, da sabedoria, do sexo, da beleza, da dor, sofrimento, morte, do futuro. E ao mesmo tempo, esse sábio que fica ali reunindo com as pessoas, ele registra quem nós somos, o que tememos, o que esperamos do futuro, né? O que tem dentro de cada um de nós esta fé, principalmente nas adversidades. Então é um texto muito legal por isso. E sempre que vamos começar um capítulo aqui, nós temos sombreado como que o manuscrito, entendeu? Achei isso muito interessante. A página vai sendo escurecida. E aqui, por exemplo, no primeiro, tá assim, olha: gostaria tanto de começar estas linhas escrevendo: agora que estou no fim da vida, deixo para os que vierem depois tudo aquilo que aprendi enquanto caminhava pela face da terra, que façam bom uso. E aí o texto todo tá como se fosse esse manuscrito, e aí você vê todas as páginas retratando isso, né? Então aqui vão aparecer várias pessoas perguntando coisas para esse sábio, como por exemplo, uma mulher chamada Almira, que era costureira, disse: eu podia ter partido antes da chegada dos cruzados e hoje estaria trabalhando no Egito, mas sempre tive medo de mudar. Aí o sábio vai conversar com ela e ele respondeu: temos medo de mudar porque julgamos que depois de muito esforço e sacrifício conhecemos nosso mundo, e mesmo que ele não seja o melhor, mesmo que não estejamos inteiramente satisfeitos, pelo menos não teremos surpresas, não erraremos. Quando necessário, faremos pequenas mudanças para que tudo continue igual. Vemos que as montanhas permanecem no mesmo lugar. Vemos que as árvores já crescidas, quando transplantadas, terminam morrendo. E dizemos que quero ser como as montanhas e as árvores, sólidas e respeitadas. Mesmo que durante a noite acordemos pensando: eu gostaria de ser como os pássaros que podem visitar Damasco e Bagdá e voltar sempre que desejarem. Ou então, quem me dera ser como o vento que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, e que muda de direção sem precisar explicar isso a ninguém. Mas no dia seguinte lembramos que os pássaros estão sempre fugindo dos caçadores e das aves mais fortes, e que o vento às vezes fica preso em um rodamoinho, e que tudo o que faz é destruir o que está ao seu redor. É muito bom sonhar que há sempre espaço para ir mais longe e que faremos isso algum dia. O sonho nos alegra, porque sabemos que somos mais capazes do que aquilo que fazemos. Sonhar não implica riscos, perigoso é querer transformar os sonhos em realidade. Mas chega o dia em que o destino bate à nossa porta. Pode ser a batida suave do anjo da sorte ou a batida inconfundível da indesejada das gentes. Ambos dizem: mude agora. Não na próxima semana, nem no próximo mês, nem no próximo ano. Os anjos dizem: agora. Sempre escutamos a indesejada das gentes e mudamos tudo por causa do medo que ela nos leve. Trocamos de aldeia, de hábitos, de calçada, de comida, de comportamento. Não podemos convencer a indesejada das gentes a nos permitir continuar sendo como antes. Não há diálogo. Também escutamos o anjo da sorte, mas para isso perguntamos: aonde quer me levar? Para uma nova vida é a resposta. E lembramos: temos nossos problemas, mas podemos solucioná-los, mesmo que passemos cada vez mais tempo lidando com eles. Precisamos servir de exemplo aos nossos pais, aos nossos mestres, aos nossos filhos e manter o caminho correto. Os nossos vizinhos esperam que sejamos capazes de ensinar a todos a virtude da perseverança, da luta contra as adversidades e da superação dos obstáculos. E ficamos orgulhosos com o nosso comportamento. E somos elogiados porque não aceitamos mudar, mas continuar no rumo que o destino escolheu para nós. E aí ele continua: nada mais errado, porque o caminho correto é o caminho da natureza, em constante mutação, como as dunas do deserto. Então, assim, tem essa cara de conselho, né? A mulher vai dizer: eu devia ter ido para o Egito antes desses cruzados chegarem. Ele vai falar: nós temos que mudar. Cria toda uma história. O que mata, muitas vezes, essas leituras são chavões, né? E muitas vezes essas referências que ele usa aqui, como a indesejada da gente, e fica repetindo isso toda hora, né? É a morte, segundo aí, não sei se é Pascal, Shakespeare,
Estão enganados aqueles que pensam que as montanhas não mudam. Então ele vai falar a importância de mudar. Elas nasceram de terremotos, são trabalhadas pelo vento e pela chuva, e a cada dia ficam diferentes. Embora nossos olhos não consigam ver tudo isso. Interessante, eu acho que é deixar esse livro na cabeceira da cama, e você acorda um dia, lê um negócio, serve para você, né? Tá lendo tal coisa ali, de repente é aquilo que você está passando. As montanhas mudam e se alegram. Que bom que não somos as mesmas, dizem umas às outras. Então a gente acha que as montanhas não mudam. Ele fala, muda sim. Estão enganados aqueles que pensam que as árvores não mudam. Elas precisam aceitar a nudez do inverno e a vestimenta do verão. E vão além do terreno onde estão plantadas. Porque os pássaros e o vento espalham suas sementes. As árvores se alegram. Eu achava que era uma e hoje descubro que são muitas. Dizem a seus filhos que começam a brotar ao redor. Interessante, né? Então ele vai explicando a necessidade de mudar. Por exemplo, nesta passagem. A natureza nos diz, mude. E os que não temem o anjo da sorte entendem que é preciso seguir adiante apesar do medo, apesar das dúvidas, apesar das recriminações, apesar das ameaças. Então esse é um exemplo. Vou pegar um outro aqui. Eu estou abrindo aleatoriamente, tá? Mas um jovem discordou. Suas palavras são belas, mas na verdade nunca temos muitas escolhas. Aqui vai falar de escolhas. A vida e a nossa comunidade já se encarregaram de planejar nosso destino. Um velho complementou dizendo, eu não posso mais voltar atrás e recuperar os momentos perdidos. Então é sempre alguma coisa da vida para nos ajudar, a autoajuda, a caminhar, a encarar a vida com mais dinâmica, com mais perspectiva. Aí vem as falas do Cópita, do sábio, né? Ele respondeu, o que vou dizer agora pode não ter nenhuma utilidade na véspera de uma invasão. Mesmo assim, anotem e guardem minhas palavras para que um dia todos possam saber como vivíamos em Jerusalém. E ele então vai responder isso. Depois de refletir um pouco, Cópita continuou. Ninguém pode voltar atrás, mas todos podem seguir adiante. E amanhã, quando o sol nascer, basta apenas repetir para si mesmo, eu vou olhar esse dia como se fosse o primeiro de minha vida. Então são muitos chavões, né? Muitas coisas que a gente já conhece de autoajuda. Tá ligada com aquele lá, eu pulei várias páginas, com aquele que a mulher fala que não quer mudar, que deveria ter mudado. Né? E ele vai falar que é importante isso. Eu vou olhar esse dia, tá? Como se fosse o primeiro. Ver as pessoas de minha família com surpresa e espanto. Alegre por descobrir que estão ao meu lado. Dividindo em silêncio algo chamado amor. Muito falado, pouco entendido. Pedirei para acompanhar a primeira caravana que aparecer no horizonte, sem perguntar em que direção está indo. E deixarei de segui-la quando algo interessante me chamar a atenção. Passarei por um mendigo que me pedirá uma esmola. Talvez eu dê, talvez eu acho que ele irá gastar em bebida e siga adiante. Escutando seus insultos, entendo que essa é a sua forma de comunicar-se comigo. Então é sempre isso. Isso as pessoas criticam muito, né? Ah, mas não é literatura. Não tem aquela profundidade, né, de pensar, né, psicologicamente. Tem umas coisas interessantes aqui, né? Pra gente pensar assim. Vamos ver mais aqui. Aqui, ó, o que é um milagre? Essa mesma mulher chamada Almira vai dizer. E Almira, que ainda acreditava que uma força de anjos e arcanjos desceria dos céus para proteger a cidade sagrada, pediu. Fale-nos do milagre. Ele vai falar. O que é milagre? Podemos defini-lo de várias maneiras. Algo que vai contra as leis da natureza. Intercessão em momentos de crise profunda, curas e visões. Encontros impossíveis, intervenção no momento de enfrentar a indesejada das gentes. De novo vem esse tema, né? Todas essas definições são verdadeiras, mas o milagre vai além disso. É aquilo que de repente enche nossos corações de amor. Quando isso acontece, sentiremos uma profunda reverência pela graça que Deus nos concedeu. Portanto, Senhor, o milagre nosso de cada dia nos dai hoje. Ele começa uma oração, né? Mesmo que não sejamos capazes de notá-lo, porque nossa mente parece estar concentrada em grandes feitos e conquistas. Mesmo que estejamos ocupados demais com o nosso cotidiano para saber como nosso caminho foi alterado por ele. Que quando estivermos sós, deprimidos, tenhamos os olhos abertos para a vida que nos cerca. A flor nascendo, as estrelas se movendo nos céus, o canto distante do pássaro ou a voz próxima da criança.
E aí fica repetindo, Senhor, o milagre nosso de cada dia, dai-nos hoje, etc. Né? Ó, fale-nos da ansiedade. Um homem que escutava os cantos de guerra vindos do lado de fora das muralhas e que temia por si mesmo e por sua família pediu. Então, no final, a gente está como que vendo ali os cruzados invadindo Jerusalém. Então, você pode ler isso aqui só nessas partes para perceber a iminência da queda da cidade. E as pessoas perguntando como agir naquele momento. Né? Então, esse homem pede, né? Fale-nos da ansiedade. E ele respondeu, não existe nada de errado com a ansiedade. Embora não possamos controlar o tempo de Deus, faz parte da condição humana desejar receber o mais rápido possível aquilo que se espera, ou afastar imediatamente aquilo que causa pavor. Isso acontece desde nossa infância até o momento em que nos tornamos indiferentes à vida. Quando estamos intensamente conectados com o momento presente, sempre esperamos ansiosamente alguém ou alguma coisa. Como dizer a um coração apaixonado que fique tranquilo, contemplando os milagres da criação em silêncio, livre das tensões, dos medos, das perguntas sem respostas? A ansiedade faz parte do amor e não deve ser culpada por isso. Como dizer a alguém que investiu sua vida e seus bens em um sonho e não consegue ver os resultados que não fique preocupado? Embora o agricultor não possa acelerar a marcha das estações para recolher os frutos do que plantou, ele espera impaciente a chegada do outono e da colheita. Então ele vai falando, né, da ansiedade, controlar tudo isso. Como manter a ansiedade à distância, né? Portanto, embora a ansiedade seja parte da vida, jamais deixe que ela passe a controlar seus movimentos. Se chegar perto demais, diga-lhe, não me preocupo com o dia de amanhã, porque Deus já está lá, me esperando. Se tentar convencê-lo de que ocupar-se de muitas coisas é ter uma vida produtiva, diga, eu preciso olhar as estrelas para ter inspiração e poder fazer bem o meu trabalho. Então, são dicas, né, de autocontrole. Se o ameaçar com o fantasma da fome, diga, nem só de pão vive o homem, mas também da palavra que vem dos céus. Tem muitas referências aqui à Bíblia. Se ela lhe disser que seu amor talvez não volte, diga, a minha amada é minha e eu sou dela. Cântico dos Cânticos. Nesse momento, ela está apacentando os rebanhos entre os rios e eu posso escutar seu canto mesmo à distância. Quando voltar para perto de mim, estará cansada e feliz, e eu lhe darei de comer e velarei seu sono. Então, esperar, né? E aí fala do futuro, sempre retomando aí termos como indesejada da gente, sabe? Essas repetições. Repete bastante coisa, né? Lealdade. Vamos ver aqui mais pro final, né? O que ele fala, né? Que a cidade está mesmo para ser destruída. Aqui. A noite havia descido por completo. O cópita se virou para os religiosos que tudo viam e escutavam e perguntou se tinham algo a dizer. Os três acenaram positivamente com a cabeça. Aí eles vão dizer, e aí o texto termina, né? E assim que o imã terminou de falar, o sacerdote começou, o sacerdote cristão. Vamos ver o que ele fala. Porque eram três religiosos aqui, né? Um rabino. Vê o que o rabino fala, só um pouquinho de cada um. O rabino disse, um grande religioso, quando via que os judeus estavam sendo maltratados, ia para a floresta, acendia um fogo sagrado e fazia uma reza especial pedindo a Deus que protegesse o seu povo. E Deus enviava um milagre. O imã, que estava a cargo da mesquita de Al-Aqsa, depois de esperar respeitosamente que seu amigo rabino terminasse de falar, começou. Um homem bateu à porta do amigo beduíno para lhe pedir um favor. Quero que me empreste 4.000 dinários porque preciso pagar um débito. É possível? O amigo pediu que a mulher juntasse tudo o que tinham de valor, mas mesmo assim não era suficiente. Foi necessário sair e solicitar dinheiro aos vizinhos, até que conseguiram a quantia necessária. Quando o homem foi embora, a mulher notou que o marido estava chorando. Por que está triste? Agora que nos endividamos com nossos vizinhos, você tem medo de que não sejamos capazes de pagar o débito? Nada disso, choro porque este é um amigo que quero muito e apesar disso eu não sabia como estava. Só me lembrei dele quando precisou bater a minha porta para pedir dinheiro emprestado. Então são essas histórias assim, né? Vamos ver do sacerdote cristão. Aí ele vai terminar assim, olha que bonito, né? Cristão. O sacerdote cristão.
Eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu de uma parte da semente cair junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra parte caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em terra boa e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. Portanto, espalhem suas sementes em todos os lugares que visitarem, porque não sabemos aquelas que irão florescer para iluminar a própria geração. E temos a última página do livro. Vai falar então dessa Jerusalém. Vamos ler. A noite agora cobria a cidade de Jerusalém, e o cópita pediu a todos que voltassem às suas casas e anotassem tudo o que tinham ouvido. E aqueles que não sabiam escrever, que procurassem lembrar de suas palavras. Mas antes que a multidão partisse, disse ainda. Então o manuscrito vai se propagar, né? As pessoas anotaram aquilo que ouviram. Não pensem que estou lhes entregando um tratado de paz. Na verdade, a partir de agora espalharemos pelo mundo uma espada invisível, para que possamos lutar contra os demônios da intolerância e da incompreensão. Procurem carregá-la até onde suas pernas aguentarem. E quando as pernas não aguentarem mais, passem adiante a palavra ou o manuscrito, sempre escolhendo pessoas dignas de empunhar esta espada. Se alguma aldeia ou cidade não os quiser receber, não insistam. Voltem pelo mesmo caminho de onde vieram e sacudam a poeira do chão que grudou em seus sapatos. Porque esses serão condenados a repetir os mesmos erros por muitas gerações. Mas bem-aventurados os que ouvirem as palavras ou lerem o manuscrito, porque o véu irá se rasgar para sempre e nada mais haverá de oculto que não lhe seja revelado. Ide em paz. Então é como uma revelação, né? Que o cópita dá a essas pessoas e também a nós, através desse texto. Revelar como tratar as situações difíceis, como enfrentar as derrotas com coragem. Aqui nós temos alguns comentários, olha, da revista Época. Este livro não é para ser devorado de uma só vez, embora seja curto. É o tipo de leitura a conta-gotas, a ser guardada na gaveta da mesa de cabeceira, e que fará diferentes sentidos dependendo do estado de espírito do leitor. São dissertações acerca do amor, do sexo, do trabalho, dos falsos amigos, da inércia ante as mudanças e, sobretudo, do maior medo do homem, não ser amado e ficar só. A escrita de Paulo Coelho é uma trilha de energia que leva os leitores a eles mesmos, na direção de suas almas. Le Figaro. The Times. Seus livros têm um impacto positivo na vida de milhões de pessoas. US Today. Sua linguagem é lindamente poética, mas a mensagem é o que mais importa. Ele nos dá esperança e nos faz sorrir. Leonardo Boff. Estamos diante de um texto de apurada sabedoria ético-espiritual, que se religa aos mestres do passado, do Oriente e do Ocidente. Como eles usam a linguagem direta, como fizeram de forma magistral Chuang Tzu e Nietzsche. Esse modo de dizer impacta e fala diretamente ao profundo das pessoas. Este livro fará grande bem a todos, sobretudo aos jovens, reféns de uma cultura consumista e superficial. Ele alimenta o que há de melhor em nossa existência. Então são conta-gotas mesmo, para a gente pensar na vida, para refletir como estamos caminhando, né, o que estamos fazendo da nossa realidade. Claro que se você ficar julgando, né, a escrita, as repetições, lugares comuns que tem aqui, a leitura se torna tediosa. E se ficar também pensando, nossa, é uma autoajuda, que fica dando receitas pra gente viver, aí você cria um preconceito. O negócio aqui é fazer a suspensão da descrença e ler esse livro, né? Tentando entrar na dinâmica e muita coisa que é interessante, né? Que a gente fala e pensa na nossa realidade, no nosso dia a dia, mas a crítica é mesmo essa questão de repetição, né? De lugares comuns, de frases prontas, de chavões, e isso muitas vezes mata os leitores. Mas eu gostei. Né? Tirei o preconceito, falava que eu nunca ia ler nada de Paulo Coelho, que não sei o que, bababá. Mas gostei e até me interessei de procurar aqui um livro chamado Aleph, do Paulo Coelho, que ele embarca para a Europa, para a África, depois para a Europa e cruza a Ásia pela ferrovia Transiberiana.
Paulo busca revitalizar sua energia e sua paixão. Ele relata então essa incrível jornada de autodescoberta. E um outro que é o Diário de um Mago, escrito em 1986. É o relato da peregrinação feita pelo autor pelo caminho de Santiago de Compostela. Motivada por sua ambição espiritual e pelo desejo de se tornar escritor, a travessia se transforma em algo maior do que ele imaginava. Então esses dois livros ficaram aí na minha cabeça para serem lidos, sem preconceito, sem julgamentos. É interessante, é um dos grandes autores que mais vende na Europa, né? Você anda por lá, você vê esses livros aqui aos montes. E acho que no mundo, né, um dos mais traduzidos, dos brasileiros mais traduzidos é o Paulo Coelho. Então é isso, foi o livro de novembro. Gostei muito dessa leitura. Um abraço, até mais.